Arma a guarda. Não, que porra é isso? Bota a mão na guarda, pai. Ó, a guarda é a mão um pouquinho acima do supercílio, entendeu? Aqui. Aí faz, ó, jab. Jab é com a mão da frente, cabaça. Jab, direto. Entendeu? Sim. Vai, jab direto. Jab direto. Jab com a... Ela tá perguntando como eu fazia com as minhas alunas, né? Então vamos lá. Jab com a mão esquerda, direto com a mão de trás. Beleza? Vamos lá. Boa. Bate aqui, ó. Bate aqui, ó. Jab direto. Jab direto. Tá ficando boa. Aí, quando tá ficando boa, o que eu faço? De novo. Direto, esquiva. Isso! Isso! Jab, direto, esquiva. Tu fazia isso com ela? Fazia isso? É. Fazia